Olá, pessoal. Já está na Câmara dos Deputados a reforma administrativa enviada pelo governo Bolsonaro. A justificativa da reforma é a redução do custo da máquina pública. As mudanças estão focadas nas carreiras dos servidores, o que levanta uma discussão sobre serviço público, produtividade e privilégios. Hoje, o mundo político traz uma análise desse debate. Eu trato desse assunto com a professora Camila Pagel, que é professora da Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma fundação mineira que mantém a escola de governo dedicada à profissionalização da administração pública. Camila, muitíssimo obrigada por atender o mundo político. Vivian, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Camila, como é que você avalia a necessidade dessa reforma que está em tramitação no Congresso? Sim, Vivian, olha, quando a gente observa, né, a estrutura da administração pública e a gestão de pessoas no setor público, é necessário reconhecer a necessidade de implementar algumas mudanças, né? Só que o que a gente percebe é que muitas vezes essa proposta da reforma administrativa, o que é divulgado sobretudo na mídia, ou muitas vezes o discurso, né, dos próprios proponentes da reforma, muitas vezes não está pautada nas principais premissas de mudança, né? E quando eu digo premissas, é o seguinte: muito do que a gente escuta em relação à necessidade da reforma diz respeito ao que você comentou, né? Privilégios da máquina pública, privilégios dos servidores, acomodação, falta de desempenho, produtividade. Mas isso não é uma realidade, não é a realidade que impera, que predomina no setor público, né? A gente tem situações, sim, de baixo desempenho, situações relacionadas a alguns benefícios, mas essa não deve ser a premissa de uma reforma administrativa no Estado, né, na administração pública. Então, eu entendo que a reforma ela é necessária. No entanto, a gente precisa pensar com um pouco mais de cautela o que vem sendo proposto, né? E quais são as bases dessa proposta. A gente precisa pensar que a administração pública precisa de uma maior profissionalização da gestão, uma maior qualificação, né? Precisa de estruturas mais adaptáveis, mais flexíveis, e eu acho que a reforma deve caminhar nesse sentido. Quando o governo justifica com a redução, a necessidade da reforma pela redução de custos, isso parece que não vai muito bem ao encontro do que você está dizendo, que tem a ver com profissionalização, com qualificação, não é? Como é que você vê essa argumentação do governo? Sim, isso é muito interessante, Vivian, porque muito se diz sobre a necessidade de redução de custos e boa parte das medidas estão relacionadas a uma diminuição de pessoal, né? A um corte dessa força de trabalho. Em algum aspecto, em alguma medida, em alguns contextos, talvez faça sentido. Mas mais do que isso, uma reforma deve priorizar uma qualificação das pessoas, deve priorizar processos seletivos mais completos, né? Processos seletivos que avaliem a competência, o perfil, o ethos público, carreiras mais bem estruturadas, e de fato isso tudo demanda investimento, né? Então, quando se analisa ou quando se considera que esses cortes são suficientes para redução de custos e suficientes para melhorar a qualidade do serviço público, isso talvez é superficial, né? Porque precisamos de mais do que essas ações. Muitas delas são importantes, mas a gente precisa de fato investir, né, mais nas estruturas administrativas, na gestão de pessoas e nos próprios servidores, para alcançar esses objetivos pretendidos. A leitura do serviço público de uma forma, como uma massa homogênea, talvez esteja na origem dessa avaliação, dessa forma como está sendo tratada a reforma? É disso que Acredito que você sim. está falando? Acredito que sim, porque quando a gente vê o discurso, né, da necessidade da reforma, aí volto. A questão dos super salários, muitos privilégios, isso não é o que predomina nas carreiras como um todo no setor público, né? Porque a gente tem carreiras muito distintas.
E algumas carreiras específicas, de fato, têm benefícios que são acima daqueles que a sociedade entende como razoáveis, né? De fato, tem alguns privilégios, tem salários mais altos, mas essa não é a característica geral da administração pública. E é interessante, viu, que quando a gente olha essa proposta, né, da reforma administrativa, essas carreiras não estão incluídas, Ela é né, na seletiva, né? proposta. Essa Isso, reforma é então, bastante seletiva. isso, as Está deixando de principais fora. carreiras, exato, as principais carreiras que de alguma forma têm salários acima da média, têm alguns benefícios diferenciados em relação ao padrão dos servidores públicos, eles não foram incluídos nessa proposta da reforma, Só né? para efeito de informação de quem está acompanhando a gente, na verdade, estão fora dessa reforma o Judiciário, os parlamentares, o Ministério Público e os militares, que são, via de regra, né, na sua grande maioria, os maiores salários de todo né, de toda a massa salarial dos servidores em todos os níveis da federação. Sim, Né? sim, exatamente. Então, essas carreiras em geral, elas têm uma estrutura, padrões de remuneração, estruturas de carreiras muito maiores, né, muito melhores, digamos assim, do que a média das demais carreiras da administração pública. E a sociedade ou a própria mídia vê os servidores como se todos fossem participantes dessa carreira, membros dessas carreiras, com esses privilégios e com esses benefícios. Então, eu entendo que a reforma ela é importante, mas a gente precisa pensar em premissas relacionadas à profissionalização, à qualificação, a melhores estruturas de carreira, né? Então, por exemplo, quando a gente pega alguns itens da reforma relacionados à própria ao fim, por exemplo, das promoções e progressões por tempo de serviço, né? E isso é um fator importante? Que precisa ser discutido? Sim, mas não porque os servidores são acomodados e todos progridem e têm promoções sem fazer nada. A gente precisa pensar em melhores estruturas de carreiras, porque elas se tornam mais atrativas, mais interessantes para o próprio servidor e mais interessantes para a própria administração pública. Então, é essa chave que a gente precisa virar, sabe, em relação à discussão da reforma. Agora, Camila, nessa linha de raciocínio que você está fazendo, aí vem a pergunta sobre o efeito dessa seletividade. Então, se efetivamente essa reforma caminhar, né, do jeito que está sendo proposta, e tudo indica que sim, que vai fazer essa seletividade, qual que é o efeito dela? Não é? Para além até da desigualdade, que é óbvio que vai criar um fosso maior de desigualdade, que até existe no serviço público já, e espelha, inclusive, a nossa sociedade. Mas, para além desse fosso de desigualdade, o que essa seletividade provoca no serviço público como um todo, que cada servidor das diferentes carreiras tem seu papel. Uhum. Sim, Vivian, isso é um ponto importante, né? Porque, de fato, quando a gente deixa essas carreiras de fora da proposta da reforma, é muito provável que essas desigualdades elas se ampliem, né? E o que gera percepção na sociedade de privilégio, muito provavelmente vai permanecer. Né, os próprios custos relacionados à administração pública, muito provavelmente também não vão ser tão reduzidos quanto se espera, porque a reforma deixa de contemplar, né, uma série de profissionais que deveriam também ser contemplados. Né? Então, imagino que alguns benefícios possam ser alcançados, sim, né, mas talvez eles poderiam ser maiores e melhores se a gente pensasse a reforma não a partir de acabar com a acomodação, com privilégio, mas pensar essa reforma com base numa necessidade de melhorar a gestão pública e profissionalizar o serviço público. Uhum. Em que medida essa reforma que chegou ao Congresso ela espelha uma visão liberal de Estado, né? É um viés, ela tem um olhar do ponto de vista do pensamento
que é liberal, é isso? Eu fico pensando numa fala que o Guedes fez ontem, o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele disse que ele defendeu o aumento do teto de gás, do teto do serviço público, em nome da meritocracia, né? Ele fez aí desenvolveu toda uma teoria em cima de um pensamento liberal, como é o dele e tal. Essa é uma reforma que espelha aí uma visão de quem quer um Estado menor? Acredito que sim, né? E quando a gente olha muitos desses pontos que estão sendo abordados nessa proposta de reforma, muitos deles já são discutidos, no caso, né, na administração pública brasileira, desde a década de 90, por exemplo, com a reforma, né, do plano diretor, lá de 1995, com uma pauta de uma nova gestão pública, uma gestão mais gerencialista e um Estado menor, mais enxuto, né? Então, acredito que sim. E a gente consegue perceber isso quando trata, por exemplo, da questão de novas formas de vínculos contratuais na administração pública, né? Contratos mais temporários, contratos mais específicos. Então, essa proposta ela tem essa intenção de reduzir vínculos efetivos, né? Que são mais permanentes, e aumentar e ampliar, talvez, esses contratos mais temporários. Isso acaba por reduzir não só o quantitativo da força de trabalho, mas reduzir também esse vínculo e essa relação entre serviço público e o profissional e o indivíduo. Quando a gente pensa no fim da estabilidade também, né? Porque é uma ideia de um término aí, de uma proteção em relação ao serviço público e ao servidor. Então, tem bases, né, na ideia de uma nova gestão pública, de um gerencialismo e de um estado menor e mais enxuto. Como é que você vê essa questão de perder a presença do servidor efetivo e esse vínculo com o Estado, né? A gente vê na administração pública, de uma maneira geral, nas diferentes carreiras, muito a presença daquelas pessoas que são comissionadas, são pessoas que não fizeram um concurso, não tiveram uma preparação específica para ocupar aquele cargo público. O que isso, na sua opinião, pode impactar no serviço público? Se é que pode, na sua opinião. Sim, Vivian, nesse ponto, acho que é importante a gente destacar uma questão que é o seguinte. É necessário, né? Hoje, basicamente, na administração pública, a gente tem dois tipos de vínculo, né? Que é o estatutário, esse efetivo, o ingresso via concurso público, que vem com a estabilidade, né? E os contratos temporários, que são mais precários, são muito precários em relação ao vínculo estabelecido entre o servidor e, né, entre o profissional e o Estado. A gente já vem discutindo na gestão de pessoas a necessidade de pensar vínculos alternativos, que não sejam, né, para determinadas carreiras, para determinadas funções, nem tão permanentes e duradouros como o efetivo, porque o Estado tem funções que são transitórias, que são temporárias, que são esporádicas. E às vezes a gente faz um concurso para uma função que é transitória, temporária e esporádica. Mas, por outro lado, a alternativa ao concurso são contratos muitas vezes precários. Então, a gente já vem discutindo, né, de alguma forma, na literatura de gestão de pessoas, a necessidade de pensar vínculos alternativos. Mas a gente tem que ter o cuidado de não gerar uma precariedade desses vínculos, né? Então, é preciso pensar. A gente vê, em termos de experiências internacionais, que muitos países fizeram essa caminhada, digamos assim, né, de vínculos mais temporários e mais provisórios na administração pública, mas sem perder a proteção que é importante para o servidor, né, quando a gente fala da própria estabilidade que está aí inserida no cargo efetivo, no cargo estatutário, ela não é para um benefício do servidor, ela é para uma proteção da burocracia, né, para garantir que decisões técnicas sejam tomadas sem nenhuma interferência política. Então, a gente, nessas formas de contratos mais temporárias, mais esporádicas, a gente precisa, de alguma forma, pensar em como manter essa proteção da burocracia, que, em última instância, significa uma proteção dos interesses sociais.
né, dos interesses da sociedade. O servidor público tem sido alvo de, muito mais frequentemente agora, por conta dos interesses que existem de aprovação dessa reforma e também da reforma da Previdência, enfim, que esse governo pretende fazer, fez a da Previdência e agora pretende fazer a reforma administrativa. Falou-se muita coisa. O Paulo Guedes mesmo, que capitaneia aí essa reforma, ele chegou a chamar os servidores de parasitas e comparar o Estado a um hospedeiro. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, falou em falta de produtividade, que isso é uma marca, é o que marca, não existe produtividade no serviço público, na verdade, foi a fala dele. Isso, na verdade, eles estão supostamente falando aquilo que reverbera no senso comum. Primeiro, eu queria que você opinasse sobre isso. É senso comum? E por quê? Se é senso comum, por que essa reputação do servidor público? Sim, eu acredito que não essa imagem, né? É claro, temos pessoas no serviço público que têm uma baixa produtividade, sim, né? E para isso, na reforma, por exemplo, a gente precisa pensar em mecanismos adequados de avaliação de desempenho. Né? Como que a gente pode avaliar o desempenho dos servidores, como que a gente pode ser justo com as diferentes contribuições dos profissionais à administração pública e, portanto, pensar em incentivos vinculados a essa avaliação de desempenho, vinculados a essa contribuição. Então, é necessário, sim, pensar numa gestão do desempenho mais efetiva no serviço público. Mas aí eu volto naquele ponto inicial, né? Mas é necessário pensar porque a gente precisa dar subsídio para que os gestores tenham um bom trabalho, para que os servidores tenham um bom trabalho, não necessariamente porque há acomodação, porque ninguém produz ou todo mundo é parasita. Essa não é a realidade também que predomina no serviço público. Né? A gente tem muitas pessoas no serviço público que trabalham muito, né, que trabalham diuturnamente e buscando, de fato, a melhoria da gestão pública, buscando a melhoria da qualidade das políticas públicas. Então, Miriam, eu acho muito simplista, né, a gente colocar aí num pacote o servidor público como se a produtividade, não existisse produtividade. Isso não é verdade, né? Tem situações de baixo desempenho que precisam sim ser gerenciadas, ser trabalhadas com uma boa avaliação de desempenho, né? Mas, por exemplo, problemas de qualidade dos serviços ou problemas de produtividade estão vinculados, por exemplo, a uma estrutura muito rígida da administração pública, muito engessada, e onde que a gente tem espaço para trabalhar essas questões, né? Então, se eventualmente a gente faz mudanças relacionadas à estabilidade, avaliação de desempenho, sem oferecer uma estrutura de trabalho mais adequada do ponto de vista de processos mais eficientes, maior flexibilidade na gestão, maior flexibilidade da legislação, por exemplo, não sei se vai valer a pena, né? Não sei se essa melhoria de produtividade ela vai ser tão evidente assim. Né? Então, essa que é a questão. Tem muito mais por trás desses pontos que são abordados e tem muito mais por trás dessa imagem que se tem de que o problema da administração pública é o servidor, né? O problema da administração pública é um servidor acomodado ou que pouco produz. Isso é muito simplista, é muito superficial, né? Então, a gente tem problemas de gestão, mas a gente tem também muitas outras questões que precisam ser trabalhadas para que, de fato, resultados aconteçam. Enfrentamento. Agora, você que trabalha com essa área, você diria que não sei se a gente pode falar de preconceito, mas isso está no imaginário do popular mesmo, do brasileiro? Faz parte do imaginário popular? É histórico? Só para a gente entender um pouco disso aí, né? Por que esse tipo de afirmação os políticos estão fazendo uma aposta que tem tanto apelo? Eu acho que está no imaginário, sim, né? A gente percebe que
que tem uma percepção da sociedade como um todo nesse sentido, né? E que isso reverbera na mídia, reverbera em muitas falas de políticos, enfim, de lideranças públicas, né? E talvez seja um aspecto mais histórico mesmo, né? Porque em determinado momento, em alguma medida, os servidores públicos eles têm alguns benefícios que no mercado privado, por exemplo, não se tem. Mas, por outro lado, não se reconhece as especificidades da área pública que também não estão presentes na área privada. Então, acho que há uma construção em torno dessa lógica de privilégios no setor público que vem aí como um histórico. E aí nós estamos falando, Da por exemplo, de administração pública. FGTS, né? Servidor público não tem FGTS, e aí tem algumas compensações nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Então, É, a gente percebe muito, tem uma comparação entre funções desempenhadas no setor público, funções desempenhadas no setor privado, e há uma comparação ali básica entre a remuneração. Mas há muitas outras questões por trás disso. O contexto de trabalho, a estrutura, outros benefícios, né, que na iniciativa privada tem, no setor público não tem, mas essas questões, elas muitas vezes são deixadas de lado nessa discussão e nessa percepção. mesmo a questão salarial, em alguma escala, está muitas vezes relacionada com com o próprio desejo de coibir a possibilidade de haver algum tipo de corrupção, de desestimular a corrupção, né? Esse é um ponto também que não se fala, e é uma discussão difícil, né? Exatamente. Algumas carreiras têm um pouco dessa discussão, mas não há um consenso se isso é adequado ou não, né? Se essa discussão é adequada ou não, porque algumas carreiras relacionadas à fiscalização, à arrecadação, né? Algumas pessoas comentam, mas a remuneração precisa ser maior, porque caso contrário a pessoa pode ali abrir mão de princípios éticos, né? Enfim, aceitar Essa algum tipo discussão de complicada. corrupção para poder. Só que, por outro lado, Vivi, é importante a gente dizer o seguinte, que não sei se esse é um bom argumento, porque a gente precisa pensar no ethos público, sobretudo. Né? Então, esses profissionais ou servidores públicos como um todo, eles precisam ter como base de atuação o ethos público, uma ética pública, o bem-estar coletivo, o interesse público, independente, né, dessas relações, Aquilo independente que está na dessas possibilidades. Constituição basta, né? Exatamente, exatamente, Da né? conduta do servidor. Exatamente. A pandemia exigiu um Estado presente, mais robusto, não é isso? Servidores, especialmente os da saúde, que foram para a linha de frente, são um exemplo, não é, da necessidade que se fez notar do Estado, dessa maior participação. Você acredita que isso pode interferir de alguma forma nesse imaginário, pode mudar alguma coisa, ou não é suficiente? Nossa, é uma questão difícil, mas eu não sei se é suficiente, né? Porque é um recorte muito específico, assim, né? E quando eventualmente se fala, os servidores públicos são parasitas, e por outro lado a gente vê todo esse esforço de uma área, né, da área da saúde em lutar com um problema tão grave, tão real, eu não sei em que medida essas duas coisas conseguem ser relacionadas, sabe? Se as pessoas conseguem perceber que a gente está chamando essa linha de frente de parasita, que a gente está chamando essa linha de frente de... Então, porque são recortes, né, que são feitos em relação a esses imaginários, a essas percepções, que talvez há um reconhecimento específico em relação, por exemplo, à atuação da área médica na pandemia, mas eu não sei em que medida isso é suficiente para dizer, olha, o quanto os servidores públicos são importantes, e o quanto tem uma atuação que é fundamental e que é necessária, né? Então, acho que precisamos de mais. Precisamos de uma discussão mais ampla, de mais qualidade, para poder mudar esse imaginário e essa percepção. Mas já é um bom ponto, né? A gente ir trazendo esses exemplos para mostrar o quanto o serviço público é necessário.
E a gente está discutindo isso aqui, né? Porque essa é uma questão que não costuma ser tratada dessa forma, nem pela mídia, nem por quem tem interesses a defender, né? Para ver o que é real, o que é necessário realmente. Né? Você falou, só para a gente concluir, eu queria que você falasse mais claramente do que você considera que devia realmente ser, que a reforma que devia chegar, quando você fala em qualificação, o que efetivamente fazer para melhorar a qualidade do serviço público, que é o que você está defendendo. Que reforma que é a ideal? Sim. Então, eu acredito, né, que a gente tem alguns pontos que são importantes. Então, por exemplo, gestão de carreiras. A gente precisa realmente pensar no serviço público, carreiras mais bem estruturadas, carreiras mais dinâmicas, né, que de alguma forma estabeleçam ali atribuições diferentes, distintas à medida que o servidor muda de nível, por exemplo, ou que traga exigências diferenciadas à medida que ele muda de nível, porque isso é importante para uma maior dinamização das carreiras e para uma maior atratividade, né? E tanto para o servidor se manter motivado, né, a melhorar o seu desempenho ou estar mantendo bons desempenhos, tanto para a administração pública. Então, gestão de carreiras é um tema muito importante, né? E quando a gente fala, por exemplo, o ponto que é abordado aqui na reforma é o fim das promoções e progressões por tempo de serviço. Então, será que a gente fala no fim do tempo de serviço ou a gente pode falar talvez na diminuição do peso do tempo de serviço nas promoções e progressões? Porque o que significa o tempo de serviço no ambiente profissional? Significa maior experiência do profissional, significa um maior conhecimento em relação às práticas ali daquele setor, daquela unidade, e isso precisa ser valorizado. Isso é valorizado na iniciativa privada. Mas será então que a gente não precisa pensar em mesclar, né, a valorização dessa experiência, desse conhecimento, desse tempo de serviço com outras questões? Então, com atribuições mais amplas, atribuições mais diversificadas? Então, esse é um ponto que seria muito importante de se avançar nessa reforma. Uma outra questão é a gestão do desempenho, que eu comentei aqui. Né? A gente precisa realmente de um sistema de gestão do desempenho mais bem estruturado, né? E para que possa estabelecer para o próprio servidor o que se espera dele. Então, hoje, Vivi, a gente fala o seguinte, né? Tem um lado muito bem segmentado que tem muitos servidores que têm uma baixa produtividade. Mas será que o gestor, né, tem uma boa comunicação com esse servidor? Será que esse servidor sabe o que espera dele? Será que esse servidor tem condições adequadas de trabalho para ele poder atuar? Será que o Estado investe na qualificação desse servidor para ele dar conta de entregar com qualidade o que se espera dele? Então, isso tudo está presente numa gestão do desempenho, né? Para além de uma discussão de a gente vai avaliar o desempenho para mandar o servidor embora. Servidores que não têm um bom desempenho, de fato, devem ser mandados embora. Mas, para além disso, né, a gente precisa discutir como que uma gestão do desempenho pode dar subsídio para que o servidor traga contribuições efetivas para a administração pública e para que o seu gestor, a sua chefia, também tenha condições de gerenciar esse desempenho, né, de motivar esse servidor e trazer resultados efetivos para a administração pública. Então, a gestão do desempenho também é um ponto importante. E quando a gente fala da gestão do desempenho, ela sendo bem trabalhada, isso tem impacto necessariamente na estabilidade, né? Porque servidores que de forma recorrente não apresentam bons desempenhos na administração pública, eles devem, de fato, ter mecanismos, né, para serem desvinculados da administração pública. Então, isso a gente precisa avançar, né? Mas percebe que tem pontos muito mais profundos nesse aspecto, né? E uma outra coisa que é super importante é pensar como que a gente vai qualificar as chefias para atuarem nessa dinâmica. Porque se a gente não prepara essas chefias para esse contexto, né, vai ser mais um formalismo, né, mais uma questão que está na lei, mas não necessariamente é aplicada, né? Então,
Esses eu considero pontos fundamentais. Corroborando com o que você está dizendo, uma pesquisa do ano passado, que foi feita por enfim, por alguns institutos, aponta que 88% da população considera que o servidor deve ter a estabilidade dele baseada no desempenho, permanência. Exatamente. E isso é muito justo, né? Isso é necessário, mas a gente precisa pensar como funciona esse ciclo do desempenho, né? Para garantir que não haja, por exemplo, demissões em função de uma atuação que foi técnica, mas que desagradou alguma liderança, né? Mas que a gente, por outro lado, também evite que pessoas que de fato não têm um bom desempenho permaneçam na administração pública até desejarem sair ou se aposentar. Né? Então, esses pontos realmente precisam ser tratados numa reforma. Mas os problemas, né, ou as questões que permeiam esses pontos, elas são muito mais amplas, né? Camila, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, atender a TV Assembleia. Até uma próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Tchau, até a próxima.